Olá, você, tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje. Você sabia que existe aí a situação de todo um aparato, toda uma forma como você deve efetivamente ser tratado numa unidade hospitalar? Pois é, não só o próprio paciente, mas também o familiar. E o que é que me traz à mente, né? Ultimamente, vivendo bastante, acompanhando uma pessoa próxima em um hospital, tá? Em vários hospitais, várias redes, a gente começa a ver efetivamente ali como a coisa funciona. E algumas coisas de fato nos surpreendem e outras coisas a gente faz a coisa acontecer e dizer para eles cumprirem efetivamente o que diz a lei. Afinal, eles estão lidando com vidas, né? Eles estão lidando com a dignidade da pessoa humana, eles estão lidando com vidas. Então, ele tem todo um aparato, tem toda uma forma de tratar tanto o paciente como os familiares dos pacientes. E um caso que me traz à tona é um caso que foi julgado agora pela segunda turma do Tribunal Civil ali do Distrito Federal. A segunda turma julgou um processo, vou até dizer o número do processo, 070 1767 53 2020 807-0004. Esse processo ele foi julgado agora em 2023, mas esse processo foi ajuizado em 2020. Correu e saiu agora porque o hospital recorreu. O caso foi o seguinte: em 2019 eles internaram, os familiares internaram a mãe, a genitora. Internaram a mãe, estava sentindo mal, eles internaram lá. Passado alguns dias, no dia seguinte, o médico chegou e disse: Olha, não está bem, ela tem que ficar numa unidade de uma terapia intensiva. E colocaram-na na UTI. E ali eles ficaram sem acesso à UTI e só recebendo as mensagens, as notificações ali, as informações. Ocorre que quando elas chegaram na recepção e foram tomar informação, eu quero informação de fulana, deu o nome, né, da paciente, eu quero informação. Aí uma recepcionista vai e diz assim: ah, é aquela paciente que está em óbito. Eles ficaram assim, tá? Eles ficaram surpresos e, de fato, a paciente estava em óbito. Só que o seguinte, existe todo um critério, existe toda uma forma, né, que deve se dar esses tipos de notícias, esses tipos de critérios para serem abordados, para serem ali seguidos, porque estão lidando com vidas, estão lidando com a dignidade da pessoa humana. O que é que acontece? A família ficou indignada. Em 2020 ajuizou a ação. Quando ajuizou a ação era nessa questão, né? Dizendo que a mãe, o pouco que viram, a mãe estava sem a medicação adequada e sem vias de acesso. Você sabe quando se fica numa unidade de terapia intensiva, ou mesmo dentro de um apartamento mesmo, de uma enfermaria, né? Se fica, tá ali a medicação, você tem acesso, gente, preste atenção, você tem que ter acesso, você tem acesso ao prontuário. Esse é um documento público ali, um documento público, eu digo assim, para a família tem que ter acesso. Você pode chegar lá, não, mas eu não sou nem médico. Não, você não é médico, mas eu quero saber qual o remédio que papai está tomando. Eu quero saber qual a medicação, eu quero ter acesso, eu quero até fotografar. Eu quero tirar foto aqui que eu quero mandar mostrar para um médico de minha confiança. Isso é a coisa mais natural e as pessoas têm essa dificuldade. Já tive uma situação prática vivenciada que eu tive que ajuizar uma ação para pedir que o hospital liberasse o acesso ao prontuário médico de uma paciente. Pois é. E tive esse deferimento, não é? Concedido em sede de tutela antecipada, a juíza forneceu. Então, assim, quando eu fui solicitada, eu sou advogada da parte com a procuração, tá? Aqui eu quero a cópia do prontuário, eu quero a cópia do prontuário, eu quero ver, eu quero avaliar e preciso
Não, senhora, não pode. Eu digo, não, eu sou advogada, eu tenho procuração para tanto. Não, não pode. E nem eu disse, não, se eu for, eu vejo uma vindo com a parte. Porque com a procuração eu já sabia que eu podia. Mas eu ainda fui caprichei um pouco mais. E se eu vier com a própria parte aqui, vocês liberam? Porque eu queria ver o constrangimento que eu iria passar como advogada. Não, a gente não libera de forma alguma. Eu digo, tá bom, a gente se encontra por aí. E ali eu fui buscar no Poder Judiciário. E aí não vale a pena ir até o final. Só contando que esse documento deve ser aberto, tá? Para qualquer familiar. Não, meu pai está internado, eu quero acesso. Você é médica? Não, sou advogada, mas eu quero ter acesso. Não, eu sou dona de casa, tá? Eu sou jardineira, né? Qual é o problema? Eu quero ter acesso ao prontuário de papai. Qual é o problema? Nenhum. Isso aí tem que essa abertura. Então o que é que houve? Aí o hospital disse não, a empregada ela estava insatisfeita porque ela estava já em vias de ser demitida, ela foi até demitida e ela já estava ali, a empregada disse, não, eu não tive nenhum tipo de treinamento para saber lidar com essas situações. Ela disse que não teve nenhum tipo de treinamento, o próprio hospital deixou de treinar. Por isso que tem que ter todo um aparato, né, gente? Né, que você vai lidar. Eu sempre digo assim, o hospital não é local de festa. Não é um shopping, você vai pro shopping, você brinca, você passeia, você gasta, você curte, você namora, você vê gente, você tá ali, né? Então o hospital é o quê? Lugar de dor, de tristeza, de angústia. Então ninguém vai para lá, a gente já vai angustiado, já vamos ali um pouco fora da nossa normalidade, já vamos, muitas vezes já tomamos um chá, já tomamos um ansiolítico, já tomamos para o quê? Para suportar estar naquele ambiente. E chega lá, você se depara com isso, está lá, a paciente estava entregue no hospital para chegar dentro na recepção. Ah, é aquela paciente que está em óbito? Veja aqui como foi dada a notícia de que aquela criatura faleceu, tá? Não pode, isso não pode ocorrer. Porque aí ele disse assim, o juiz disse assim, não foram observados os parâmetros éticos e humanitários necessários para estas situações. Os parâmetros éticos e humanitários para essas situações. Feriu o princípio da dignidade da pessoa humana, colocou como um mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Gente, nós não somos coisa, né? Não somos coisas, nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos e a gente precisa disto. E isto vai, gente, às vezes até, por exemplo, você chega, o segurança está lá com a cara desse tamanho. Ele já não tem know-how, ele já não tem condições de estar ali lidando, porque a gente vai buscar uma informação às vezes com ele, né? Aí fala, a senhora, é ali, senhora. Assim, aí eu, foi comigo esse descaso? O senhor trata todo mundo assim mesmo? Com esse, ali, é assim mesmo que o senhor trata? Aí eu já, é assim mesmo, fico bem espantada. É assim mesmo que o senhor trata todas as pessoas? Né? Menos, seja mais. Então, assim, todas as pessoas têm que estar preparadas, têm que estar ali abalizadas para lidar com a dor do semelhante, a dor do que a gente está suportando do outro lado. Nesse caso, os irmãos ali, eles se reuniram, tá? Eles se reuniram e disseram, não, essa não foi legal, essa forma como a gente soube da morte da nossa genitora, não foi legal, não foi oportuno, não foi. Nós ficamos surpresos. Na recepção estava lá, todo mundo estava reinando lá. Foi aquela paciente que foi a óbito, né? Essa informação é dada, tem todo um critério, tem toda uma formação, tem todo um preparo para que isso seja repassado, tá? Isso seja repassado. Então fica já a dica aí para os hospitais, fica a dica aí para os médicos, né? A forma como vai repassar, toda a cautela. Os familiares ficarem atentos também como a coisa efetivamente está a acontecer. E isto não só, aqui não fala, eu não abri, não fala se era um hospital público, se era um hospital particular, independente, tá, gente? Eu faço questão, por isso que eu não tive nem essa cautela, essa preocupação de olhar, não. Essa cautela a unidade tem que ter, de tratar bem, gente, tratar o ser humano tal. Então, se você estiver, de repente, experimentando algo nessa questão, procura o Ministério Público, tá? Faz a denúncia para o Ministério Público, ó, papai tá lá, jogado no chão, tá lá sofrendo isso e aquilo. Você vai lá e você denuncia, procura a mídia, faz ali, tá certo? Antes de qualquer coisa, procura assistente social. Olha, eu falei, inclusive, tentei até resolver administrativamente. Eu procurei a assistente social, só que a assistente social
não resolveu, não deu pouco, a assistente social chama-se fulana de tal, foi tal dia, foi tal hora, então você tem tudo ali narrado, toda a informação que pode lhe favorecer, sem dúvida. Então, nesse caso, o hospital, tá? O hospital tem o dever que ele está ali como empregador, né? Ele está como empregador e ele tem o dever de ali treinar com categoria os seus colaboradores. E ele falhou nesta situação e ele foi condenado em 20 mil reais, foi em 20 mil reais ali na segunda turma recursal do Distrito Federal, que correu, era do quarto juizado especial civil do Distrito Federal, e foi os relatores, né, os desembargadores da segunda turma recursal do TJ do Distrito Federal. Então fica aí, para o Brasil. Eu estou dizendo para o Brasil. Não aceite resignado. Também você não vai chegar ali, não. Você vai chegar na sua. Mas não aceite resignado determinadas coisas, tá? Não, peraí, é assim que vocês atuam aqui? É assim que vocês tratam, né? Vocês tratam o ser humano desta forma? Não convém que assim seja, tá? Por favor, deixa eu falar com a assistente social. Aí fala, narra tudo, pega o nome dela, data, horário e tal. Depois, eu gostaria de falar com a gerente do atendimento ao cliente. Olha, aconteceu isto e tal. Se aquilo for de forma recorrente e tal, você vai tomar as medidas que eu posso, como eu falei há pouco, chamar o próprio Ministério Público, notificar a mídia impressa, mídia televisiva, e dizer, ó, tô passando por isso, tá acontecendo isto, tá certo? Então, eu mesma, quando eu tô acompanhando, agora eu tô acompanhando um paciente de 80 anos, quase 80, eu já digo, olha, é um paciente de quase 80 anos de idade, tá? Ele vai precisar fazer uma cirurgia, então aqui vamos acelerar todo o procedimento dele, porque um dia para ele é muita coisa, tá? Então vamos resolver essa situação, e geralmente eu sou muito bem acolhida, tá? Geralmente a coisa funciona, tá? Agora chegando com muito jeito, com muita educação, agora chegando com firmeza e dizendo para que você veio. E agora você já sabe que o hospital tem que ter um treinamento, né? Uma forma como vai treinar o paciente que você está deixando. E você, como acompanhante, você como familiar, como isso, você não pode aceitar resignadamente tudo que eles estão colocando, não. E na questão, torno a dizer, na questão do prontuário, este documento deve ficar aberto, tá? Pronto para a própria família ter acesso, né? Acesso, fotografar. Não, eu quero fotografar. Eu vou levar para apreciação de outro médico amigo, da gente ver se a medicação que papai está tomando é a mesma, se a que meu irmão está tomando, minha irmã, minha filha, né? Se é isso mesmo, tá? Eu quero um segundo parecer, tá? Eu quero fotografar, não para mim mesmo. Qual o fundamento? Se eles perguntarem qual o fundamento, não, para mim mesmo, eu gosto de arquivar papel. Eu gosto. E se você quiser, se você quiser, não. Eu não tenho obrigação nenhuma de te dizer a finalidade para que eu estou tirando cópia deste documento. Eu não tenho nenhuma obrigação legal de te dizer qual a finalidade do documento. Então, fica aí a nossa dica, tá certo? Guarde, você pode não precisar hoje, você pode precisar amanhã, mas você já sabe como se conduzir. E chegue com elegância, chegue com educação. Com isso a gente ganha tudo, as portas se abrem, tudo acontece. Agora, se mesmo com elegância e com educação você sente a resistência, você sente, é momento de tomar algumas atitudes, tá bom? Enxuga a lágrima um pouquinho, enxuga e manda ver, tá certo? Então fica aí a nossa orientação de hoje. Curta, compartilhe e já se inscreve no canal. Tchau!